Situação da cólera, total de pessoas que perderam a vida pela doença chegou aos 386, mais 3 morreram nas últimas 24 horas. Consciencialização sobre o autismo assinala-se hoje o Dia Mundial. O Presidente da República prestigia em Luanda o Dia Mundial das Celebrações. Ação considerada agressiva, a China voltou a fazer exercícios militares ao redor de Taiwan. Hoje notícias, quarta-feira, 2 de abril de 2025. Bem-vindos à atualidade. Boa tarde, bem-vindo às notícias. Nesta quarta-feira, o país registrou nas últimas 24 horas 119 novos casos de cólera e 3 óbitos. O total de casos diagnosticados, segundo o Ministério da Saúde, chegou aos 10.084, dos quais 4.494 na província de Luanda, que é o epicentro do surto. Além de Luanda, estão afetadas as províncias do Bengo, Icoli-Bengo, Kwanza Norte, Benguela, Malange, Cabinda, Namibe, Uambo, Zaire, Kwanza Sul, Uige, Huila, Cubango, Bié, Cunene e Luda Sul, estando livres do surto. Apenas 4 províncias. A doença já causou, até o momento, a morte de 386 pessoas. A chuva de longas horas que caiu em Luanda nesta terça-feira, que resultou em 2 mortes, desabamento de residências e inundações em vários pontos da capital. Entre as vítimas mortais está uma jovem de 26 anos de idade que foi arrastada pela correnteza num dos bairros de Talatona. A força da água causou constrangimentos de vária ordem a muitos lares depois da intensa chuva que caiu por Luanda desde a madrugada desta terça-feira. Com os olhos carregados de lágrimas e tristeza, Dona Albertina, com a voz fônica, bem que gostaria que o dia de hoje tivesse sido uma mentira ao ver Cristina, sua vizinha e irmã de profissão cristã, a ser levada pela correnteza das águas do rio Cambamba. Muito triste. Ao ver a irmã passar na água, é muito triste não se ver. Não tem como até falar, é triste. Não tinha como, a vala estava muito cheia mesmo. Não tinha como. Esta é a casa do casal, Rafael e também Cristina. E segundo testemunhos do amigo do casal, tudo estava pronto para que os dois mudassem de casa. As coisas estão aqui, já estavam arrumadas para a mudança de casa, tendo em conta o local onde foi construída a habitação não é dos melhores, e Cristina sentiu que o chão estava a ceder, tendo em conta também o caudal da água, a correnteza que vem do rio Cambamba, e chamou o seu esposo Rafael para ver o que se passava no quarto do casal. De repente o chão cede e Cristina e Rafael estavam juntos, acabam por cair, tendo em conta a dimensão deste buraco que fez depois de ceder. Caíram os dois, mas no entanto Cristina não teve a mesma sorte de Rafael e acabou sendo levada pela correnteza das águas, e até o momento ainda não foi encontrado o corpo de Cristina. Eles já haviam arrumado tudo, tiraram tudo do quarto, e na qual a casa não cedeu. Quando a esposa do meu amigo foi para lá, viu que a água batia por baixo, mas ela já notou. Depois aí chamou o seu esposo, disse: marido, vem ver, creio que aqui está a bater a água. Então, quando o esposo chegou, pegou o telefone, quando tentou acender a lanterna, viu que já era tarde demais, os dois entraram. Daí, assim que entraram, graças a Deus, o jovem ainda conseguiu sair, mas já a sua esposa não conseguiu. A proprietária da casa arrendada pelo casal Rafael e Cristina alega que quando a habitação foi construída, o rio não era da atual dimensão. A vala era pequena. A primeira vez, a segunda vez, essa aqui caiu. Aqui no bairro Cabulombo, no município de Talatona, algumas casas ficaram destruídas e outras na iminência de desabar, como é, por exemplo, o caso da casa de Dona Albertina. Como estão a ver a casa e a vala, não tem como. Eu não tenho sítio para ir. Eu tenho filho.
Às 5 horas ele me ligou, mamãe, levanta, a casa está a cair, pelo menos para trás algumas coisas. Levantei, cheguei a ver, reparei a situação. Tornei os miúdos, tiramos algumas coisas e metemos na casa da vizinha esta hora que estou conseguindo transportar as coisas. Muitos prejuízos, sim. O local do desastre foi isolado pelos efetivos do Serviço de Proteção Civil e bombeiros, que continuam no encalce para resgatar o corpo de Cristina, que parte para outra dimensão aos 26 anos, deixando 2 filhas. Entretanto, os danos causados pela enxurrada desta terça-feira não ficaram por aqui. Neste condomínio da AGT, 2 residências que ficaram parcialmente destruídas, as viaturas estacionadas também não foram poupadas, tendo sido arrastadas pela pressão das águas. Assinala-se hoje o Dia Mundial de Consciencialização sobre o Autismo. A data instituída pela Organização das Nações Unidas é dedicada à celebração de contribuições das pessoas que vivem com autismo e à defesa dos direitos de inclusão para cada uma delas. Aqui em Luanda, o ato central alusivo ao 2 de abril acontece no Centro de Ciências de Luanda e é prestigiado pelo Presidente da República, João Lourenço. O Alberto Capitão está no local e partilha conosco mais informação. Capitão, boa tarde. Viva, boa tarde Celestina Zala, boa tarde a quem nos acompanha no As Notícias. Já terminou esta jornada de trabalho do Presidente da República aqui no Centro de Ciências de Luanda. O chefe de Estado chegou aqui por volta das 10h15, passou pela exposição que retrata o trabalho que está a ser desenvolvido por crianças com espectro autista, de autismo. São crianças que estão aqui neste centro a apresentar os seus trabalhos. O Presidente da República também começou por cumprimentar e interagir rapidamente com muitas dessas crianças, acompanhadas do diretor do centro. Na sequência, o chefe de Estado, acompanhado da Primeira-Dama e a comitiva de ministros que o acompanham, participaram ou estiveram na sala de cinema deste centro, onde assistiram ao filme Íris, o mergulho no mundo autista, que retrata a história de uma mãe que vive na primeira pessoa a realidade que é ter um filho autista e que sofre com discriminação e com afastamento da sociedade. Esta criança também começou por sofrer este afastamento no seio da família, já que o pai teve dificuldades em aceitá-la. Uma das mensagens que foi passada neste filme é para a sociedade, para aqueles que não têm uma mensagem positiva a passar, que o melhor é que se calem, ao invés de discriminar, ao invés de passarem mensagens desencorajadoras. Vamos à conversa rapidamente com a diretora-geral do Instituto de Ensino Especial, Janice Neves. Diretora Janice, boa tarde, em direto para o As Notícias da TV Girassol. Aqui esta questão que tem que ver com a falta de preparação de muitos professores para lidar com alunos com esta condição. O que é que o Instituto, o que é que o Ministério da Educação tem estado a fazer no sentido de reverter a situação? Muito boa tarde. Nós, a nível do Ministério da Educação, a partir do Instituto de Educação Especial, temos estado a fazer vários convênios com a República do Brasil, a República de Cuba, para então formarmos os nossos professores para assim poderem responder à inclusão, que é o que se quer. É lógico que ainda nos falta muito, mas estamos a dar grandes passos e passos significativos, porque essa cooperação que temos com os 2 países que acabei de mencionar tem estado a permitir os professores a ganharem mais habilidades para então poderem fazer o trabalho com as nossas crianças. Hoje temos um total de 940 professores formados em tecnologias assistidas, atendimento educativo individualizado, que é a particularidade que as nossas crianças com autismo têm, para podermos então assim trabalhar com elas em sala de recurso e apoio, onde fizemos o nosso trabalho corretivo compensatório, trabalharmos também com a família, porque nestas formações temos estado também a apelar pelo lado emocional da família. Então pensamos que a nível do setor da educação, com as parcerias que temos entre os países e mesmo nós, enquanto Instituto, também temos feito formações contínuas
e sistemática aos nossos professores das escolas especiais, que hoje já começamos a fazer um trabalho de redimensionamento das escolas especiais em núcleos de apoio à inclusão, e os nossos professores das salas regulares, ou seja, das escolas regulares, para que possam então, a partir dessas escolas, receberem as nossas crianças e fazerem um atendimento adequado e especializado às nossas crianças. Por isso, o que se fala é que o desafio passa fundamentalmente pela inclusão de alunos com esta condição estarem em salas consideradas normais de ensino. Os professores têm estado a ser capacitados neste sentido. Para este ano, o que é que está previsto em termos de formação de professores e quais, por exemplo, se olharmos agora para as províncias, qual é a província que mais preocupa, faltando professores com esta capacidade? Bem, todas as províncias estão capacitadas para receberem e trabalharem com as crianças especiais, principalmente a criança com autismo. É lógico que, conforme eu disse, o transtorno de espectro autista é muito complexo e tem uma variedade de sinais e sintomas que, quando trabalhamos em sala de aula, é um trabalho que requer uma cooperação não só do próprio professor, mas também da família. A nível de Angola, todas as escolas estão preparadas para receber. É lógico que algumas escolas com menos professores de apoio para poderem responder à inclusão. Como eu dizia anteriormente, nós já estamos na terceira fase de capacitação e preparação do professor para poder então atender esta inclusão que tanto queremos. Nós agora, a nível do Instituto, temos marcada já a terceira fase, que é mais de refrescamento aos professores, para que então possamos ver na prática aquilo que os professores têm estado a aprender durante esse projeto, que é um projeto amplo e ambicioso de formação e capacitação dos professores. Dizer que as únicas províncias que a nós ainda preocupa-nos não tanto porque a província de Malange, por exemplo, é uma província que não tem escola especial, mas tem salas de recurso multifuncionais onde as nossas crianças com deficiência consigam receber esse atendimento que se requer e que é de lei para elas. Muito obrigado, diretora do Instituto de Ensino Especial, Janice Neves. No final desta visita de trabalho que o Presidente da República efetuou hoje aqui ao Centro de Ciências de Luanda, onde assistiu ao filme Íris, o mergulho no mundo autista, que retrata, como já aqui fizemos menção, a história de uma família, mais concretamente de uma mãe que na primeira pessoa teve de lidar com esta situação, esta condição do seu filho, fazendo com que a sociedade o aceitasse com alguma normalidade. É um assunto que nós vamos continuar a acompanhar e ainda fazendo aqui esta jornada de trabalho no Centro de Ciências para poder colher outras informações, outros dados para retratar logo mais no Girassol Jornal. Boa tarde, Celestina Zola. Boa tarde, Alberto Capitão, e contamos com isso. Profissionais da saúde e especialistas debateram no Hospital Provincial do Bengo a perturbação do espectro do autismo, com foco nos cuidados e tratamentos da doença. No quadro da celebração do Dia Mundial de Consciencialização sobre o Autismo, foi defendida no encontro a necessidade da criação de políticas que visam maior inclusão da pessoa com autismo. O autismo é considerado um transtorno de desenvolvimento neurológico que afeta as habilidades físicas, motoras, de comunicação e de interação social. Em alusão ao Dia Mundial da Conscientização desta condição social, especialistas do Ministério da Saúde, Educação, Ação Social, Ensino Superior, pais e associações não governamentais analisaram estratégias para o cuidado de indivíduos autistas e melhores práticas para garantir qualidade de vida e inclusão social. Atualmente, mais de 300 crianças com autismo estão a ser acompanhadas, segundo referiu a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, quando discursava na abertura do workshop que decorreu no Hospital Geral do Bengo Reverendo Pereira Inglês. O dia 18 e 20 de novembro de 2024 realizou-se a campanha de rastreio de transtorno de neurodesenvolvimento, tendo sido diagnosticadas e então estão a ser acompanhadas mais de 300 crianças
e suas famílias de várias províncias, nomeadamente do Bengo, de Luanda, Kwanza Sul, Huambo, Cabinda e Zaire. Para acudir o número de casos do espectro do autismo, foram ainda formados especialistas em neurociência e professores na mesma unidade hospitalar. O Hospital Geral do Bengo formou 300 profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica sobre o transtorno de neurodesenvolvimento. Para assegurar a qualidade do atendimento, serão realizadas supervisões periódicas aos técnicos formados por especialistas. São ações de vários ministérios que foram expostas claramente no workshop, do Ministério da Educação, sobretudo com a preparação de professores que tenham a capacidade de dar um atendimento específico a crianças que têm necessidades especiais, a parte do ensino superior, a formação de professores, o ensino especial e até a formação pós-graduada. Quem também fez parte do evento é Rodrigo Zebo, pai de um menino autista, e falou da experiência que tem vivido. A experiência inicialmente é difícil na medida em que nós vamos nos deparando com várias situações, não é, a nível da sociedade, que não são abonatórias, não é, para o desenvolvimento dos nossos meninos. Isso por quê? Porque vamos encontrando alguma resistência, não é, em lidar com a criança inicialmente, e aqui vamos frisar, a criança é exposta muitas das vezes a bullying, não é, na escola, isso por falta de informação ou mesmo até por falta de preparação do profissional com quem o aluno vai estando em sala de aula. Para além de palestras, houve ainda visitas pelas salas de diagnóstico e terapia aos pacientes da condição do espectro do autismo. Vale referir que o Dia Mundial da Conscientização do Espectro do Autismo se assinala nesta terça-feira, 2 de abril. O Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito está reunido na Cidade Alta. O encontro é orientado pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. Sobre a agenda da reunião tem mais detalhes a Manuela Costa, que junta-se a nós em direto. Manela, boa tarde. Que assuntos é que estão em alta nesta reunião do Conselho? Boa tarde, Celestina Zola. Extensivo para a audiência do Hoje Notícias. A esta hora ainda decorre esta primeira sessão ordinária do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito, uma reunião que está a ser orientada pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. Nesta primeira reunião está a ser analisada a situação da segurança rodoviária em Angola, referente ao ano de 2024. Está também a ser apreciada a implementação das ações-chave realizadas em 2024 no âmbito do Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária 2023-2027 e ainda outros pontos como o projeto de regulamento sobre o uso do aparelho meteorológico de radares. Só para se ter uma ideia, Celestina, os dados mostram que o país registra em média diária 10 mortes por acidente. Estes são indicadores que continuam a colocar o país numa situação preocupante e que também nos 5 primeiros meses de 2024, os dados da sinistralidade foram mais preocupantes ainda em relação a 2014. E este encontro acontece precisamente para olhar para esta preocupação, para estes dados, para esta realidade que ainda assola o país e que espera-se então que com as ações que têm sido implementadas a Angola possa reduzir estas taxas que são preocupantes e mudar este quadro. Nós vamos continuar aqui a acompanhar esta sessão que ainda decorre e que ao final, de certeza, poderemos ouvir então as declarações apoio essencial a partir da Cidade Alta.
O Tribunal de Contas procedeu à entrega à Assembleia Nacional do seu parecer sobre a Conta Geral do Estado referente ao ano 2023. No documento constam 19 recomendações resultantes da avaliação do Tribunal de Contas sobre como os órgãos públicos geriram as contas. A Assembleia Nacional recebeu nesta terça-feira a pasta de documentos sobre a Conta Geral do Estado, contendo o parecer do Tribunal de Contas resultante de avaliações sobre como os órgãos de soberania, administração central e as empresas públicas geriram as receitas ao longo do ano de 2023. O órgão fiscalizador da legalidade das finanças públicas reconhece que as recomendações que faz ano após ano têm vindo a reduzir desde 2019, um sinal de evolução por parte dos organismos públicos no número de irregularidades na gestão da coisa pública. Que as recomendações que o Tribunal de Contas faz ao Executivo, ano após ano, vêm caindo no seu número. É assim que em 2019, por exemplo, o Tribunal de Contas fez 139 recomendações. Em 2021 foram 84 recomendações. Em 2022 foram 21 recomendações. E neste ano que estamos a analisar, 2023, foram apenas 19 recomendações. Isso significa que tem havido algum progresso que nós vimos registrando. Obviamente que há coisas que devem ser corrigidas. As 19 recomendações feitas neste último parecer de análises aos organismos públicos, a maioria arrastam-se desde o ano passado, sendo que a subida da dívida pública foi das maiores preocupações. Das 19 recomendações que estão explícitas neste parecer de 2023, 10 para nosso desagrado vêm do ano passado. Portanto, são coisas que têm que ser corrigidas, obviamente. Todos nós sabemos que há uma lei, que é a Lei 15/10, que recomenda que a dívida pública não ultrapasse 60%. Nós, ao verificar essa subida da dívida pública, de 66 para 88, de 22 para 23, fomos procurar saber quais foram as causas. E aproveito para referir aqui, efetivamente estão justificadas. O Parlamento considera que este ato é um símbolo do compromisso dos dois órgãos na fiscalização da gestão do erário. Este ato simboliza o compromisso da Assembleia Nacional e do Tribunal de Contas na aferição das contas públicas no âmbito da ação fiscalizadora que os deputados são chamados a cumprir. Esta independência do órgão fortalece a cultura democrática em que a prestação de contas públicas é um dos alicerces do Estado Democrático de Direito e um reflexo da boa governação, da parcimónia, da probidade, da transparência e da ética na gestão da coisa pública. A cerimônia de entrega do documento jurídico foi testemunhada por uma delegação do Tribunal de Contas, encabeçada pela juíza conselheira Domingas Garcia, vice-presidente da instituição que fiscaliza a gestão da coisa pública, e do lado da Assembleia Nacional, deputados encabeçados pela presidente do órgão legislativo. E avançamos para o nosso primeiro intervalo. Hoje Notícias volta a seguir, não saia daí. Bem-vindo de volta às notícias e começamos, no caso, com as notícias fora de portas. Pelo segundo dia consecutivo, a China voltou a efetuar exercícios militares ao redor de Taiwan. Os Estados Unidos da América chamaram a ação de agressiva. Acompanhe o Compacto Internacional. A China voltou a fazer exercícios militares ao redor de Taiwan pelo segundo dia consecutivo na manhã desta quarta-feira. O Departamento de Estado dos Estados Unidos chamou a ação de agressiva. O exército da China informou num comunicado que lançou a Operação Strong Thunder 2025-A, com foco nas áreas central e sul do Estreito de Taiwan. Para a China, Taiwan é uma província rebelde que ainda faz parte do seu território. Já para o governo de Taiwan, a ilha é um Estado independente com sua própria Constituição.
O ministro da Defesa de Israel anunciou nesta quarta-feira uma expansão significativa da operação militar em Gaza, onde afirma que grandes partes do território serão ocupadas e incorporadas às zonas de segurança do país. No entanto, o responsável não especificou que áreas seriam anexadas, segundo a agência de notícias Reuters. Israel retomou os ataques aéreos e terrestres neste mês, 2 meses depois do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, que permitiu a troca de reféns mantidos pelo Hamas. Pelo menos 186 migrantes que se encontravam em 3 embarcações foram hoje resgatados pelo Serviço de Resgate de Espanha, tendo desembarcado nas Ilhas Canárias, anunciaram as autoridades. Os migrantes seguiam em 3 embarcações com, respectivamente, 54, 68 e 64 pessoas, incluindo 7 mulheres e uma criança a bordo, depois de receber vários alertas. Na noite desta terça-feira, sobre a presença destas embarcações perto da ilha espanhola de Lanzarote, o Serviço de Resgate lançou a operação. Segundo as autoridades espanholas, os migrantes desembarcaram em Lanzarote em boas condições de saúde. Agora, notícia de desporto. Angola entrou com o pé esquerdo no CAN Sub-17 depois de perder por 1-2 diante do Mali. O jogo começou com um forte domínio da seleção maliana que abriu o placar aos 11 minutos através de Raymond Bamba, após excelente passe de Seydou Dembélé. Apesar de ter sofrido o golo, o conjunto nacional não baixou a cabeça e foi à luta, igualando a partida antes mesmo do intervalo por intermédio de Jaiden Puna. Na segunda parte do duelo, a formação maliana intensificou a pressão e aos 74 minutos, Sougalou Koulibaly marcou o segundo golo dos malianos, colocando deste jeito o placar final de 2-1 a favor do Mali. Com esta derrota, os palanquinhas ficam na última posição do grupo D, ainda sem qualquer ponto, enquanto que a seleção do Mali assume a liderança do grupo com 3 pontos. O Petro de Luanda e o Ilhéu de Benguela estão abraçados na tabela classificativa com 51 pontos na corrida à conquista da edição 2024-2025 do Girabola, Alegria do Povo. O Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Futebol, o Girabola, está no ponto rebuçado, com o título a espreitar 2 províncias desta Angola renovada, Benguela e Luanda. Na cidade capital está o Petro de Luanda, o campeão em título da prova, porém as coisas não estão facilitadas para a turma do Catetão do Bairro Popular. Nesta altura, na temporada passada, o Petro de Luanda tinha mais 2 pontos em relação ao seu perseguidor direto ao título, 48 pontos em 22 jogos realizados. Apesar de estar com saldo de mais 3 pontos em comparação com a época 24-25, nesta temporada as coisas estão muito mais apertadas para o tricampeão nacional por conta da oposição forte e consistente da equipa da rua Bartolomeu Dias, das terras das acácias rubras. O Ilhéu de Benguela fez um forte investimento para levar o caneco em casa, a começar pelo técnico Zé Camaral. Daí estar a fazer uma época de sonhos, 51 pontos em 22 partidas, quando, nas temporadas anteriores, lutava para ficar no meio da tabela classificativa ou fugir à zona de despromoção. O campeonato está renhido para as 2 turmas. A faltarem 8 partidas para o fim do Girabola, muitas expectativas pairam no ar sobre quem vai vencer a época 2024-2025 do Girabola. As 8 partidas que faltam serão vistas como autênticas finais, quer para o Petro de Luanda, que já conta com 18 títulos de Girabola, assim como também para o Ilhéu de Benguela, que cobiça o primeiro título de Girabola da sua história. O Petro de Luanda conseguiu um lugar nas meias finais da Taça de Angola em basquetebol sénior masculino após vencer o 1º de agosto por 103-92. Na segunda mão dos quartos de final da Taça de Angola de basquetebol sénior masculino, o Petro de Luanda derrotou o 1º de agosto por 103-92 e passou para a próxima fase. Duelo impróprio para cardíacos, com as 2 equipas a fazerem de tudo para o triunfo. A jogar em casa, os tricolores souberam aproveitar do público
e conseguiram fazer bonito. Duelo marcado pela expulsão nos primeiros minutos do treinador principal dos militares, Lazare Dingono. O 1º de agosto teve maior número de pontos no último período, fora os parciais de 28-26 no primeiro a favor dos tricolores, 21-20 no segundo, Petro novamente, e outra vez Petro no terceiro por 28-19 e 26-27 no último período, sorriram os militares. Sérgio Valdeomilho, treinador do Petro, considerou positivo o trabalho da sua equipa e pretende continuar com a sequência de bons resultados. Bueno, a ver, creo que hemos jugado bien, pero es difícil jugar en el cuarto, faltando 9 minutos y medio, ya estábamos con faltas, con bonus. Es complicado jugar, defender, cada vez ir a la línea de tiro libre. Bueno, hemos ganado con lo importante. Bueno, creo que estamos bien. Hay que recuperar a jugadores para meterlos más en la dinámica del equipo. E, bueno, contento porque ha sido dois partidos difíceis. Já no lado do 1º de agosto, o treinador adjunto Walter Costa mostrou-se descontente com a equipa de arbitragem. Primeiro, deixa-me parabenizar a equipa do Petro, né, por ter passado essa eliminatória. Então, eles de parabéns. Vai dizer que o jogo foi um jogo característico. Primeiro, começa da forma como nós tivemos logo a primeira ameaça de jogo e logo de seguida a expulsão do treinador principal. Foi uma coisa que logo no início do jogo, do que eu saiba, pedagogicamente, as pessoas têm que conversar com alguém. Quando alguém comete algum erro, não é fala mal para nós, antes de eu expulsar, eu devo falar com a pessoa e pedir que não volte a fazer. Isso com o meu colega não aconteceu. Depois de seguida, para vocês verem, hoje o Petro fez 51 lances livres. Epá, para um jogo desta natureza, não sei se isso é normal. Não pode ser. O Petro não pode nos ganhar o jogo na base de lances livres. Infelizmente é o que aconteceu, mas pronto, está de parabéns ao Petro. Nós vamos ter que voltar a trabalhar e esperar que façamos outras coisas melhor no campeonato. Com 23 pontos na cartola, o extremo do Petro, Rigoberto Mendonça, foi o MVP do duelo. Nas meias finais, os tricolores vão enfrentar a equipa da Casa Pessoal do Porto de Lobito. A vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, recebeu nesta terça-feira em audiências separadas representantes do corpo diplomático acreditado em Angola e líderes religiosos. O momento, que teve lugar na sede do Partido dos Camaradas, serviu para fortalecer as relações de cooperação e abordar questões de interesse comum. Entre os diplomatas presentes, a embaixadora da Venezuela em Angola, Belén Teresa Orsipique, destacou a relação de irmandade entre os dois países e reforçou o interesse em expandir a cooperação política e económica. Es bueno saber que los pueblos angolano y venezolano están fuertemente unidos por vínculos históricos y culturales. Nosotros, como un pueblo afrodescendiente de América Latina y el Caribe, tenemos una raíz muy profunda en términos de lo que significa la hermandad con África y especialmente con Angola. Por tanto, todas las acciones y todas las actividades que desarrollamos lo hacemos desde ese espíritu de hermandad que es fuerte, es sólida y es permanente. O ministro conselheiro da Nicarágua, Carlos Andrés Soares, mencionou a necessidade de aprofundar os laços diplomáticos e fortalecer as parcerias estratégicas nas áreas da saúde, agricultura e cultura. Nós falamos agora sobre nossas relações de irmandade entre o governo da Nicarágua e o governo da Angola. É uma manifestação positiva do governo da Angola em fortalecimento dessa relação histórica, de fortalecer mais essa relação de irmandade entre nossos povos e governos. Já o embaixador da Índia em Angola, Vidu Nair, expressou o desejo de continuar a colaboração entre os dois países, tendo destacado Angola como principal fornecedor de petróleo e gás natural na Índia. Well, as I said, Exploramos várias vertentes. Eu posso aqui destacar a vertente energética, em que Angola é o 5º ou 4º país a nível da África que exporta petróleo e gás natural para a Índia. E nós damos muito valor a este setor, dessa razão que nós estamos aqui para afirmar a nossa
pronta ajuda ou apoio ao governo de Angola nesse sentido, mas também nós trabalhamos no sentido de outras vertentes, estamos a dizer na vertente econômica, em que são vários empresários indianos que hoje em dia também já vêm para Angola fazer um estudo para que eles possam também investir. The relationship is spread across a wide array of sectors at present. Na segunda parte das audiências, líderes religiosos apresentaram preocupações sociais que afetam os fiéis. Angola Voltamos a informar no Hoje Notícias desta quarta-feira, 2 de abril de 2025. O Ministério das Finanças adiantou que lançou recentemente um canal de denúncias públicas disponível a todos os cidadãos angolanos com vista ao reforço da vigilância e ao melhoramento da qualidade das despesas. A informação foi avançada nesta terça-feira em Benguela pela Ministra das Finanças, Vera Daves, na abertura do 14º Conselho Consultivo. Os quadros do Ministério das Finanças estão em reflexão sobre vários temas no âmbito da realização do 14º Conselho Consultivo que decorre na província de Benguela. Durante o discurso de abertura, a Ministra das Finanças deu mostras que o Ministério atravessa um mau momento. Não estamos aqui para varrer a poeira por debaixo do tapete e fingir que não aconteceu. Estamos aqui para aprender, para corrigir e para melhorar. Porque um erro não define uma instituição. Mas a forma como lidamos com este erro, como que a nossa reputação enquanto gestores das finanças públicas foi posta em causa. E quando a confiança se fragiliza, não basta reafirmá-la em palavras. É preciso reconstruí-la na prática, com trabalho sério, processos aprimorados e uma cultura institucional que não dê margem para desvios. Vera Daves de Souza fez saber que está criado um canal de denúncias públicas ao dispor dos cidadãos para a reportagem de práticas que lesam o Estado. Foi lançado recentemente o canal de denúncias das finanças públicas, o que resulta de um trabalho iniciado já há algum tempo e finalmente concluído. Está testado, está operacional, está ao dispor de todos. Profissionais do setor, operadores econômicos, contribuintes fiscais e cidadãos em geral. De modo que apelo vivamente a todos os que me ouvem que não se inibam de usar esse dispositivo como forma de reforçarmos a vigilância, melhorarmos a nossa prestação e a qualidade da despesa. Conversa de corredor não resolve. Na sua intervenção, o governador provincial de Benguela apelou à boa gestão por parte dos quadros do Ministério das Finanças presentes no auditório Dom Armando Amaral dos Santos. Capazes de refletir e apresentar os melhores modelos para a racionalização dos gastos públicos, com vista a atingir uma maior eficiência e uma maior eficácia dos investimentos públicos, que podem ajudar a prosseguir a reforma tributária, que podem ajudar a continuar o processo de melhoria da arrecadação de receita, a alargar a base tributária, a combater a fuga e a evasão fiscal e a prestar serviços mais qualificados aos contribuintes, de quem devemos estar cada vez mais próximos, como agentes do Estado. O 14º Conselho Consultivo do Ministério das Finanças decorre de 1 a 2 de abril sob o lema Processos e Procedimentos, aprimorar e fortalecer a confiança na gestão das finanças públicas. O Conselho Superior da Magistratura Judicial está reunida na sua 4ª sessão ordinária, focada na formação e aperfeiçoamento dos magistrados judiciais. Mais detalhes é com o Horácio Bapolo, que acompanha a sessão. Horácio, boa tarde.
Viva, muito boa tarde. Respondemos a partir do Tribunal Supremo. Já começou a reunião da 4ª sessão ordinária do Conselho Superior da Magistratura Judicial, desta vez com foco na formação e aperfeiçoamento dos magistrados judiciais. Esta sessão conta com a participação de uma delegação brasileira composta pelo secretário executivo da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Brasil e também do juiz desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Dr. Silvio Batista Filho, que se encontram em Angola para uma visita de 5 dias no âmbito do protocolo de cooperação na área de formação firmado em 2024. Esta sessão está a ser presidida pelo presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, mas aqui está comigo Correa Bartolomeu, é porta-voz do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Dr. Correa, muito boa tarde. Qual é o objetivo desta formação para magistrados judiciais? Muito obrigado, boa tarde. O objetivo desta formação prende-se com a necessidade de contínua capacitação dos magistrados judiciais. Sabe-se que os magistrados judiciais, ou seja, o direito está em constante desenvolvimento, tal qual as sociedades, a evolução, e nesta medida os novos domínios do direito precisam de ser conhecidos de modo mais aprimorado e perfeitamente, mas sobretudo as áreas tradicionais do direito também têm necessitado de quanto em quanto a necessidade de refrescar, de aperfeiçoar, de melhorar o desempenho, e porque se nós queremos ter decisões qualitativas, precisamos apostar na formação contínua. Não basta a formação inicial que é dada, por exemplo, no INES, aqui em Angola e em outras escolas a nível do estrangeiro, mas é preciso pensarmos na formação contínua, e é este o objetivo essencial que levou-nos a estabelecer essa cooperação com a INFAM, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados no Brasil, para começar a formação contínua dos nossos magistrados. Na prática, o que é que se pretende? Não, na prática o que pretendemos é começar a formação, e já começou a formação contínua, mas também a formação inicial, e no final o objetivo é criar um centro ou a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Judiciais em Angola. Isso para quando? Os trabalhos preparativos começaram. Hoje foi institucionalizado o grupo técnico ou a comissão de trabalho do lado angolano, que vai trabalhar na elaboração do memorando interno, por um lado, mas sobretudo diagnosticar a necessidade da formação e as áreas de formação, e com isso trabalhar no quadro legislativo para a institucionalização da escola, e só após isso é que teremos naturalmente criadas as condições para no futuro formar. Claro que aqui haverá necessidade, depois de criarmos todas essas premissas objetivas, submeter essas propostas ao Poder Executivo e posteriormente à Assembleia Nacional, porque devem ser objeto de lei. Muito obrigado. Eram palavras de Correa Bartolomeu, porta-voz do Conselho Superior da Magistratura Judicial, aqui a anunciar a intenção de se criar uma escola para a formação de magistrados do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Nós continuamos a acompanhar esta sessão. Outros detalhes nós prometemos trazer nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Horácio Bapolo, e continuação de um ótimo trabalho. E está tudo dito no Hoje Notícias desta quarta-feira, 2 de abril de 2025. Não perca a seguir o Desporto na Rede, que traz novidades nacionais e internacionais. Boa tarde e até amanhã.